A Bíblia nesta manhã, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Pode se assentar nesta manhã. Eu gostaria de falar com você brevemente nesta manhã sobre o nome de Jesus. Como se apropriar deste nome? Como cristão, fazer este nome valer para as nossas vidas. Nós precisamos a cada dia entender que o Evangelho, ele deve valer em nossas vidas. Ele não é uma religião. Ele fala de um Deus que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos. Então o Evangelho, ele precisa a cada dia ser experimentado. E uma das coisas que nós precisamos a cada dia, como igreja, como filhos de Deus, é experimentar a cada dia o poder do nome de Jesus. Eu quero lembrar para você que este nome é poderoso, este nome funciona. Este nome, ele tem toda a autoridade. O nome de Jesus é real. Ele opera, ele funciona. Ele não é uma história, ele não ficou somente há 2000 anos atrás para ser relembrado como história por historiadores. Mas este nome, ele é o nome sobre todo nome, e ele continua curando, salvando, libertando, transformando. Este nome ainda tem validade. Eu não sei se você parou de experimentar como este nome é vivo, mas nesta manhã eu gostaria de lembrar para você como este nome é poderoso. A Bíblia diz que João e Pedro, eles estavam indo para o templo adorar ao Senhor, e eles se depararam com este homem aleijado. Desde que nasceu, este homem nunca pôde experimentar a felicidade do que era andar, correr, saltar. E a Bíblia diz que este homem, ele era trazido por pessoas para a porta do templo chamado Formosa, e ficava ali, e a sua atividade era pedir esmola. Este homem não estava dentro do templo, ele estava fora. Ele não ia para o templo para adorar, mas ia para o templo para pedir esmolas. E a Bíblia diz que João e Pedro, eles estão entrando, e este homem olha para eles e ele pede uma esmola para ele. Mas preste atenção nisso. Alguém que está cheio do Espírito Santo conhece o nome de Jesus. Este homem não pediu para ser curado, este homem nem liberou a sua fé para receber aquela cura, mas existia alguém que conhecia o poder do nome de Jesus. Este homem não olhou para João e para Pedro e falou: ore por mim, eu creio no que está sobre você, você é discípulo daquele. Ele pediu uma esmola, e a Bíblia diz que João e Pedro fitaram os olhos nele, e eles disseram: olha para nós. E Pedro liberou a palavra: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu estou te dando. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta
E quando você entende o poder do nome de Jesus, você não fica tímido e nem incrédulo, pois o homem falou para o aleijado: levanta. E a Bíblia diz que Pedro pegou e o ajudou. Quando você crê no nome de Jesus, você entende: não importa o que esteja acontecendo, em minha autoridade. Que autoridade aquele pescador tinha para levantar alguém que desde muito pequeno sempre foi aleijado? Que autoridade teria alguém que até aquele momento só entendia de peixe? Ele não era médico, ele não era cientista, ele era um pescador e agora um discípulo do Senhor. Mas ele conheceu o poder que há no nome de Jesus. Sem ser um cientista, sem ser um curandeiro, sem ser um médico, ele pega aquele homem e o ajuda a levantar. E a Bíblia diz, oh meus irmãos, e a Bíblia diz que imediatamente, como eu gosto desta palavra, imediatamente, o nome de Jesus opera imediatamente. Quando alguém entende o poder do nome de Jesus, imediatamente as coisas acontecem. Há muita burocracia no Brasil, há muitas coisas que você não consegue imediatamente, e na vida, mas o nome de Jesus é poderoso para fazer coisas imediatas acontecerem. O nome de Jesus é poderoso para fazer que alguém que nunca soube o que era andar, imediatamente arrumar os teus ossos. A Kimberly aqui é da área da saúde, a Jennifer também. Vocês imaginam se houve estralo ou não? Aqueles pés, eles eram pés assim, não tinha força naquela musculatura, não tinha forma aquela parte daqueles ossos, mas imediatamente aconteceu aquele milagre. E a Bíblia diz que aquele homem não somente andou, mas começou a saltar e adorar a Deus. E olha só, quando alguém entende o nome de Jesus, o poder e a glória que pertence ao nome de Jesus, ele não aceita a glória para si mesmo. As pessoas começaram a olhar para João e para Pedro como se eles fossem algum tipo de mágicos ou profetas ou superpoderosos. Então Pedro se levantou: vocês estão olhando para nós como se pela nossa própria piedade nós pudéssemos realizar isso? Foi o nome de Jesus, foi a fé que veio por este nome que deu perfeita saúde a este homem que vocês estão vendo, e o nome de Jesus foi glorificado. Quando alguém está cheio do Espírito Santo e crê neste nome, ele recusa todo tipo de glória, porque ele sabe que ele jamais poderia fazer algo desta natureza. Mas alguém que entende o poder do nome de Jesus sempre vai crer e colocar as suas mãos e entender, no meio de tudo isso, o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu quero falar com você nesta manhã que Jesus quer glorificar o nome dele através de você, que Jesus quer fazer o nome dele conhecido através de você. Nesta manhã alguém não conhece o poder que há no nome de Jesus, mas você conhece. Nesta manhã alguém está precisando se deparar com este nome, e a boa notícia é que você conhece este nome. Este nome é poderoso. Jesus quer se fazer conhecido para alguém através de você, através da sua vida. Pastor, mas qual é a história deste nome?
Como podemos entender a história deste nome? O que tem por trás deste nome? Mateus capítulo 1, versículo de número 18 e 21 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser João, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é a forma grega que se entende o nome Josué, que significa o Senhor salva. Então Jesus é proclamado, o Senhor salva. E quem deu este nome ao menino? Os céus, o pai dele, o verdadeiro pai, que veio através do Espírito Santo e fez com que o filho fosse gerado no útero daquela virgem. O pai deu o nome ao menino, o anjo apareceu, o céu colocou o nome Jesus. Não foi José, não foi José que pensou: espera aí, então ela está grávida do Espírito Santo, qual vai ser o nome? Foi os céus, já tinha um nome. José só foi comunicado: ei, você vai cuidar do menino, mas ele tem um pai, e o pai dele está ordenando, está falando, o nome dele vai ser chamado Jesus. Jesus, Jesus. E José obedeceu os céus, o reino, e deu o nome ao menino. Mas preste atenção nisso. O menino cresce, aos 30 anos ele começa o ministério e ele começa a realizar grandes milagres. Demônios são expulsos, pessoas que estavam há muito tempo deprimidas, oprimidas, esquizofrênicos, eles são curados instantaneamente pelo ministério de Jesus. Vidas são libertadas. Mas pelo que autoridade, por que nome Jesus está fazendo tudo isso? Mateus, João capítulo de número 5, versículo de número 42, nos diz que Jesus, ele não fazia todas as coisas que ele fazia em seu próprio nome, ou seja, ele não tinha este nome ainda como seu. Olha só o que ele disse, João capítulo de número 5, versículo de número 46: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês os aceitarão. Significa o quê? Que tudo que Jesus fazia, ele fazia para que os judeus conhecessem e entendessem um Senhor que estava salvando eles dos seus pecados. A cada milagre que Jesus fazia, ele não tinha em mente a glória pelo seu próprio nome, mas ele estava revelando o nome do Pai, o nome de Deus. O Senhor salva. O Senhor é aquele que salva. O Senhor é aquele que tem poder para salvar o homem dos seus pecados. Pastor, mas quando foi que Jesus ele recebeu este nome? Quando foi que Jesus recebeu toda a autoridade que há neste nome que o Pai dele deu para ele? Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 11. Abra a sua Bíblia aí que eu quero ler com você. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 11. Vamos ver nesta manhã quando Jesus ele recebeu
a autoridade e o poder que havia neste nome. Filipenses capítulo de número 5, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, por causa dessa atitude, pela obediência dele, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que significa isso? Quando Jesus completou o seu ministério e ele obedeceu ao Pai até a morte, e a morte de cruz, quando Deus ressuscitou ele dentre os mortos, Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu este nome que está acima de todo o nome. Ou seja, quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, deu-lhes autoridade para perdoar pecados, para ressuscitar os mortos, para limpar o ser humano, para salvar o ser humano, para dar vida eterna ao ser humano. Jesus ganhou de Deus a autoridade para salvar a vida do ser humano. Naquela cruz ele foi o substituto da raça humana. Naquela cruz ele foi obediente até a morte, mas na sua ressurreição ele ganha todo o poder e toda a autoridade para ser o Salvador do homem, para ser o Senhor do homem, para ser Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia diz que ele recebeu este nome pela sua obediência naquela cruz do Calvário, porque ele não desistiu, porque ele foi até o fim. Eu quero lembrar para você nesta manhã que Jesus foi até o fim. Então eu e você não temos o direito de desistir, porque ele foi até o fim. E porque ele foi até o fim, ele recebeu este nome que está acima de todo o nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra confesse que ele é o Senhor, dono de todas as coisas, que ele é o Senhor, Rei sobre todas as coisas, para a glória de Deus Pai. Mas não para por aí. Ele recebeu este nome, mas Jesus é aquele que transferiu, que nos deu a oportunidade de participarmos com ele da autoridade, do poder que há neste nome. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17 e 18 diz: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome vocês vão falar em novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. 5 sinais que Jesus ele fala e nos transfere, que mostra que eu e você agora recebemos a oportunidade de participarmos do poder e autoridade que há neste nome. Ou seja, ser cristão não é só pegar e nos arrumarmos e ir para um culto de domingo como esse
Mas ser um cristão é entender que tipo de autoridade está sobre a minha vida, que tipo de nome é esse que eu carrego, que tipo de Senhor é esse que eu sirvo, se este nome está sendo válido e está se manifestando através da minha vida. Ser um cristão é entender: eu carrego em mim e sobre mim a autoridade dos céus. Ele me deu poder, Ele me colocou como representante dEle nesta terra, e Ele está falando para mim: estes sinais vão acompanhar aos que crerem. Não há ninguém nesta terra, por mais que seja uma autoridade constituída, que tenha poder por si próprio para expulsar um demônio. Mas o mais novo convertido, que nasceu de novo, e ele creu verdadeiramente neste nome, ele olha e ele fala para o demônio: em nome de Jesus, saia. E este demônio vai obedecer a este nome, porque eles tremem diante deste nome. Existem doenças que a medicina não encontra resposta, por mais que tentem ajudar a classe humana. Mas o mais novo convertido entre os cristãos, que genuinamente creu neste nome, ele olha para a enfermidade e ele diz: em nome de Jesus Cristo, Senhor, saia deste corpo. E ela vai obedecer e vai sair. Este mundo, ele caminha com medo de muitas coisas que se propagam no ar. Há vírus, há bactérias, há enfermidade, há doenças. Quantas pessoas eles deixaram o medo tomar conta da sua mente e não podiam mais respirar um ar puro, porque o medo não deixava. Eu não sei se você já ouviu isso, mas se você não ouviu, você precisa aprender. Quando Jesus disse: se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará mal algum, Ele não estava dizendo somente e com o seu pensamento focado em um cristão que seria envenenado. Entenda a simbologia das promessas e da palavra de Deus. Se o seu corpo tiver contato com algo mortífero, não vai causar-lhe nada, mal algum. Se existe um vírus no ar que tenta matar a sua célula, pelo meu nome não vai causar mal algum. Oh, meu Senhor. Se existe uma enfermidade que quer matar a sua célula, olha só esta promessa, na onde está se cumprindo. Paulo, ele ia pegar um graveto para acender uma fogueira, para fazer uma comida, e uma serpente o picou, e o veneno dela estava em operação para matar as células dele. Mas a Bíblia diz que ficaram olhando para ele para tentar achar o defunto. Daqui a pouco ele vai se transformar em um defunto. Mas ele entendia que a vida de Deus estava nele. Ele chacoalhou a cobra. Ah, meus irmãos, se nós compreendêssemos quem é o Espírito Santo. Jesus disse: se beberes alguma coisa mortífera, se seu corpo entrar em contato com algum tipo de morte, não vai causar dano algum. Se você está andando como meu representante nesta terra, não importa que Satanás tente para matar o seu corpo, não vai causar mal algum, não vai causar mal algum. A enfermidade não vai te matar, o espírito da morte não vai te matar, porque você é de Deus e o diabo não pode te tocar. Mas nesta manhã eu gostaria de convidar você a se levantar em autoridade e crer no poder deste nome que está sobre a tua vida.
no poder do nome de Jesus que está sobre a tua vida. Olha que ele diz: em meu nome pegarão nas serpentes. Agora eu pergunto para você: a serpente, ela está mostra? As pessoas são picadas porque não veem a serpente e elas invadem o território da serpente. Olha o que a Bíblia diz: vocês vão pegar na serpente. A serpente representa um símbolo da maldade, do mal, dos espíritos malignos. O que ele está falando? Em meu nome vocês vão ser mais velozes do que os espíritos malignos. Vocês sempre vão estar um passo à frente daquilo que Satanás está tentando fazer. É por isso que os profetas se levantam e muitas vezes eles falam: a igreja, olha o que está acontecendo. Vão pegar na serpente. Jesus, ele quer usar a sua vida com poder e autoridade nesta terra. Jesus, ele quer mostrar para você o poder que há no nome dele. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar sarados. Mas a pergunta é: quem se levantará e crerá neste nome? Quem se levantará e liberará a sua fé neste nome e entenderá: eu aprendi o poder que há no nome de Jesus. Eu sou uma resposta para a sociedade. O cristão não pode ser mais um que fica perdido no meio do temporal, no meio do vendaval. O cristão não pode ser mais um que vive sem esperança nesta terra. O cristão é alguém cheio de autoridade para entender: ei, por este nome Satanás não tem nada sobre a minha vida. Por este nome eu ando em autoridade nesta terra. Por este nome eu não sou uma presa do sistema. Eu não sou mais uma presa espiritual, mas eu sou alguém livre para andar em liberdade, para colocar as minhas mãos e os enfermos serem curados, para ordenar que os demônios saiam e eles têm que ir embora. Mas a pergunta nesta manhã do Espírito Santo é: você tem experimentado o poder que há no nome de Jesus? Você tem santificado este nome? Que coisa triste quando os irmãos não entendem isso. Que coisa triste no meio da igreja quando muitos não compreendem o poder do nome de Jesus e eles começam a expressar o nome de Jesus assim. Eles não usufruem do poder que há neste nome, porque não aprenderam a santificar o nome de Jesus, a não colocar o nome de Jesus como um apetrecho religioso, a qual é proclamado sem a mínima fé e sem a mínima compreensão. Mas quando você santifica este nome, quando você separa este nome, quando você libera a sua fé neste nome, quando você abrir a sua boca, você vai experimentar o poder que há neste nome. Quando você abrir a sua boca, você vai ver imediatamente as coisas acontecendo. Eu me lembro que eu estava aqui na Rua de Baixo evangelizando em um dia tarde, e os jovens estavam muito atenciosos à palavra de Deus, e eu convidei eles a um minuto de oração. E um olhou para mim e falou: pastor, eu não posso me levantar, eu vou ficar quieto aqui, tá? Porque a minha perna, ela está impossibilitada de movimento. O Espírito Santo me tomou naquela hora, e eu falei: vamos orar, jovem, Jesus te levanta. E eu peguei na mão dele, ele imediatamente levantou, e ele não acreditava no meio da oração, ele começava a bater a perna dele, e ele não sabia o que estava acontecendo, e nós oramos, e aquele jovem foi instantaneamente tocado por Jesus, e ele participou da oração em pé, dando glória a Deus. Levante no seu lugar nesta manhã, glorifique este nome, glorifique este nome, exalte a este nome, adore a este nome, bendiga este nome, dê louvores a este nome, engrandeça a este nome, adore o nome de Jesus, bendiga o nome de Jesus,
Diga para ele que este nome é grande, este nome é poderoso, que você se apropria deste nome, que você reconhece o poder, a autoridade que há no seu nome. Adore ao nome de Jesus nesta manhã, exalte ao nome de Jesus nesta manhã, dê louvores ao nome de Jesus nesta manhã. Adore ao nome de Jesus nesta manhã, exalte ao nome de Jesus nesta manhã, adore a este nome. Bendiga este nome.